Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. No vídeo de hoje a gente vai estar comentando sobre o strike que o Serginho Faú acabou tomando do Podpah. A gente já viu essa história antes, então quem viu, por exemplo, o strike que a Ju do Gabs deu, por exemplo, em alguns canais aí, como o canal da Bianquinha e caíram, é exatamente a mesma situação. Acontece que o Podpah é o dono ali do podcast, coisa do tipo, porém, o Podpah está sendo agenciado por uma agência que, pelo visto, não tem muita ideia do que está fazendo. E é foda esse tipo de situação, porque, vamos lá, uma das coisas que fez o Podpah crescer e também fez o Flow Podcast crescer é o fato desses podcasts estarem com muitos cortes aí. Então tem muito corte, isso passa por todos os lugares, todo mundo vê, todo mundo conhece. Isso é uma coisa que fortalece muito, vamos dizer assim, os podcasts em geral. E agora, do nada, eles começam a dar strike. Bom, primeiramente eu quero dizer pra vocês que eles vão dar strike sim, só que nos vídeos que eles acharem que estão ofendendo ou atrapalhando a imagem do podcast principal. O que, sinceramente, analisando o Podpah e todas as polêmicas que eles já se envolveram, acho que não tem nada que eles possam fazer hoje que queime a imagem deles, sinceramente. Mas o que essa empresa está fazendo hoje com o Podpah está queimando a imagem deles muito mais do que o próprio Podpah fez naquela época, na minha visão. E eu vou explicar para vocês o que acontece. É o seguinte: o Serginho fez um vídeo, ele colocou os trechos do vídeo, que nem todo mundo faz, né? Todo mundo pega e coloca um trecho de 10 segundos no vídeo ali no meio, bota lá e manda pro YouTube. E aí essa empresa que tá com os detentores dos direitos do Podpah atualmente, não comprou, provavelmente só tá agenciando, fez algum contrato de agência mesmo, entrou aqui no YouTube e viu que o Serginho tava falando mal do Podpah e deu um strike no Podpah. E deu strike no Serginho por causa do Podpah. E o strike é porque ele usou o vídeo inteiro. Na verdade, não, ele não usou o vídeo inteiro, ele só usou um pedaço de vídeo. Existem vários tipos de strike que você pode dar dentro da plataforma. Um dos strikes é pelo Content ID, ou seja, o próprio sistema do YouTube identifica que aquele trecho foi usado e você pode derrubar. E outro é através de pedidos para o YouTube diretamente. Então eu imagino que o que aconteceu com esse strike foi que foi um pedido diretamente. Por isso que foi um strike tão mal feito. O strike foi dado porque o Serginho reuploadou o vídeo inteiro, sendo que na verdade o vídeo inteiro é um podcast de 3 horas e o vídeo do Serginho só tem 10 minutos. Então mesmo que ele quisesse, ele não conseguiria. Aí tem a questão do fair use. O YouTube ele não tem fair use aqui no Brasil, mas o YouTube ele entende que se você tem um problema de legislação com a outra pessoa, ele não tem que se envolver com você. Então, é até uma dica para você que é criador de conteúdo, para você derrubar qualquer um desses strikes. Inclusive, o Serginho vai derrubar muito provavelmente esse strike, assim como, por exemplo, a Bianquinha derrubou o strike da Ju. Por quê? Porque aqui no Brasil você tem leis diferentes, então a lei do fair use ela pode sim ser utilizada para dar um strike no YouTube, mas quando você notifica e reclama sobre isso, aí o YouTube simplesmente fala: eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou advogado, agora vocês dois se resolvam aí na justiça, entendeu? Então o YouTube só vai derrubar um vídeo aqui no Brasil se for juridicamente ou se esse vídeo pegou e errou alguma das regras do YouTube, que tem algumas regras que realmente derrubam bastante vídeo. Mas esse aqui é um strike mal feito, é um strike que foi dado porque alguém tem privilégios para conversar com pessoas dentro do YouTube e aí foi lá, passou uma etapa desses sistemas de Content ID e conseguiu dar um strike por qualquer motivo que seja. O Serginho vai pedir a revisão, os funcionários do YouTube vão revisar o vídeo, vão ver que não tem nada demais, vão devolver o vídeo, assim como aconteceu no caso da Ju, né, que tinha dado strike na Bianquinha, e aí a Bianquinha pediu a revisão foi feita, entenderam então que os donos dos direitos não eram o pessoal, não era o advogado naquela época, nesse caso a agência, e aí vão simplesmente devolver o vídeo. Então, quando o strike for pedido a revisão, eles vão olhar e vão falar: pô, vocês são uma agência, a agência não é o Podpah, logo vocês não são detentores dos direitos autorais do Podpah, eles não podem se colocar como donos desse direito, e eles também não podem derrubar um vídeo dentro da plataforma por causa disso. O YouTube não funciona desse jeito. E aí eu penso, bom, tá, eu entendo que o intuito deles é, pô, estão falando mal do Podpah, logo vamos pegar e vamos derrubar todos os vídeos. Só que tem aquela questão do efeito Streisand, ou seja, mais pessoas vão falar sobre isso. Já teve uns 3 vídeos que eu vi que pegaram mais de 100 mil visualizações sobre esse tema. Eu tô fazendo um que provavelmente vai pegar 1000 visualizações. tô flopado. Então tem muita gente que tá fazendo vídeo e tá falando sobre isso e muita gente tá sabendo. E isso ferra com uma das coisas, né, um dos pilares que construiu o Podpah,
que é justamente os cortes. Então, essa agência, ela pode fazer basicamente milhares de strikes em vários canais aí de cortes que estão colocando eles, por exemplo, fizeram meme com eles, ou teve um momento ali que eles não falaram uma coisa tão legal, teve um momento que gerou certo hate e assim por diante. Isso vai dinamitar basicamente a base que o Podpah construiu. Eu acho que do jeito que eles são grandes é difícil, mas mesmo assim é preocupante. E eu vi o Mike Conquister falando uma coisa importante, que essas empresas elas deveriam contratar pessoas que são criadores de conteúdo para entender como funciona essa plataforma. Porque muitas vezes eles não sabem como funciona, entre aspas, a legislação dentro do YouTube. Muitas vezes eles não sabem nem como funciona a legislação brasileira para esse tipo de coisa. E, inclusive, os caras eles não fazem a mínima ideia do que é criação de conteúdo e de como um strike prejudica não só o canal, mas também a imagem do cara que está dando strike. Então a culpa desse strike não é do Podpah. O Podpah não fez nada demais. A culpa desse strike é justamente da empresa que está cuidando dos direitos autorais do Podpah, que está fudendo com esses direitos autorais. Então, o que eu poderia dizer para vocês agora? É uma coisa que eles têm que revisar, uma coisa que eles têm que pensar, até porque enquanto a empresa está dando strike, o Igão está falando que você pode reutilizar os conteúdos deles, entendeu? O Igão tem vídeo dele falando, ó, tá liberado, pode ir lá, faz corte, faz vídeo, reuploada, não tem problema nenhum. Enquanto isso, o Serginho tá tomando strike porque ele falou mal. Então, é muito seletivo, né? E isso vai ser um fator que com certeza vai derrubar esse strike, ele vai voltar e vai ficar feio. Bom, eu fico pensando, cara, tipo assim, é complicado trabalhar na internet, ainda mais nessa geração do React, por vários motivos. Porque, você não tem um apoio jurídico muito bom do próprio YouTube, né? Então você tem que se virar para ter um advogado que cuide dessas questões e entender também quais são os limites que você tem, para o que você pode fazer, o que você não pode fazer. E ao mesmo tempo que tem todas essas questões, também existe aquela questão de tipo assim, pô, eu fiz um vídeo muito legal e agora roubaram meu vídeo e estão fazendo React, que na verdade é só aqueles caras que ficou assim, sabe? Que eu, pra mim, desculpa, eu assisto React, eu gosto de React, acho que legal quando o cara senta, por exemplo, o My Conquista faz isso, né? Senta, conversa, fala, traz, por exemplo, nesse caso aqui, ele trouxe esse contexto de, eu acho que as empresas deveriam ter alguém que é profissional desse ramo pra trabalhar com isso, porque, pô, todo lugar você vai querer alguém com expertise. E aqui no YouTube a gente também precisa de alguém com expertise. Não é assim também, qualquer pessoa faz o serviço. Tem que ser alguém que trabalha com isso, que entende as regras e outras coisas mais. E esses caras aparentemente não. Aí também tem o questionamento, né? Que a gente já viu alguns exposes falando que o Podpah não tem muita noção. Que o Podpah não sabe o que tá fazendo. Então pode ser que simplesmente eles foram ali cooptados, eles pegaram, entraram lá na agência e pronto, os caras chamaram, fizeram uma baita de uma propaganda, os caras abraçaram ali e no final das contas eram os caras que eles não faziam a mínima ideia do que eles estão fazendo, de como que eles trabalham, coisa do tipo. E isso tá ferrando com a imagem deles. O problema dessa situação toda é que eu acho que, pelo fato de ser o Serginho é um criador de conteúdo minúsculo perto do que o Podpah é, isso é uma coisa que, tipo, o Serginho é grande, mas perto do Podpah, o Podpah é muito maior que o Serginho. É triste porque você pensa, pô, mano, o Serginho, então, foi ferrado ali pelo Podpah indiretamente, os caras provavelmente não iriam querer foder com o Serginho nesse sentido, e no final ferraram indiretamente. E vai ficar por isso mesmo, sabe por quê? Porque o Serginho é pequeno e provavelmente não vai gerar uma discussão tão grande, sabe? A ponto de alguém ter que fazer alguma mudança sobre isso, de alguém se preocupar com isso. E é frustrante esse tipo de situação, né? Bom, meus amigos, tá aí o vídeo pra vocês. A gata aqui, de boinhas. Tá me chamando aqui porque ela tá carente. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.